Eu quero botar aqui na tela a manchete agora do 247, depois eu vou trazer detalhes da pesquisa. Era esperado, né, Joaquim? Porque se o Lula melhorou na aprovação, caiu a desaprovação, obviamente os cenários eleitorais iriam melhorar também. O Lula avançou em todos os cenários do primeiro turno, avançou muito no cenário do segundo turno, inclusive tem uma chance de liquidar essa eleição no primeiro turno, que ela tende a ser uma eleição polarizada, com poucas candidaturas. Lula caminha para uma reeleição, apesar de toda a divisão que ainda há na sociedade brasileira. Cenário 1, Lula 35, Bolsonaro 26, mas ele é inelegível. A candidata mais forte, surpreendentemente, é a Michele, com 21. O Tarcísio muito fraco, né? Lula 39, Tarcísio 18. Tarcísio, estou falando muita bobagem ultimamente, pediu desculpas depois sobre o negócio da Coca-Cola. Eduardo Bolsonaro também muito fraco, dependendo do cenário, 15, 19, enfim, ou 20, 15, 17, 20, 22 aqui. Ratinho na casa dos 10, 12 ou 17, quando não tem Tarcísio nem Michele. Ciro Gomes, mais fraco do que se imaginava, né? 9, 10, 12, 11, e não deve ser candidato. Eles estão até inflando, na verdade, o número de candidatos, e a tendência deve ser muito menor. O Zema, fraquíssimo, né? 3, 4, e o Caiado também rodando numa casa muito baixa, 3, 4, e no máximo 10, quando só ele e o Eduardo Bolsonaro disputam no cenário 8 lá, né? Então, olha, existe uma chance real de primeiro turno. Diga, Daiane. A pesquisa mostra uma estabilidade, né, na liderança do presidente Lula, que fica à frente em todos os diferentes perfis aí da direita, né? Desde os nomes mais conhecidos até aqueles que ainda estão aí numa briga para disputar o espaço, né? O Lula tem uma menor rejeição no período, né? Se você comparar esse período, a rejeição dele foi caindo, enquanto a rejeição dos demais foi aumentando. O Tarcísio, a conta do Tarcísio ainda vai chegar. Essa conta ainda não está refletindo a responsabilidade dele no fator da MP do IOF de ontem. Essa conta ainda vai chegar, e eu acho que tem que chegar com peso para ele, porque ele participou, diz que não, desconversa e tal, mas o sócio lhes entregou ele ontem, ao afirmar que agradecer ao empenho e dedicação dele na votação que tirou ontem a MP, que, como disse o presidente Lula, prejudica o Brasil. Os números são muito consistentes do ponto de vista daquilo que tinha o governo em maio, que estava ali no seu pior momento, com um índice ainda lá em cima, boca do jacaré, que a gente sempre fala no gráfico, né? Então a rejeição estava subindo e a aprovação descendo. Isso comparando ontem e com o processo eleitoral. O que a gente vê é essa boca do jacaré fechando e começando a cruzar. É disso que o Centrão e os aliados bolsonaristas estavam percebendo, e eles estavam dizendo em maio, o Ciro Nogueira disse em maio que era irreversível a queda do governo, que o governo não ia conseguir recuperar nunca. O Ciro, acho que, vendo essas pesquisas, desde a última em setembro e essa agora, desmonta todo o argumento dele de que o governo estava trabalhando para afundar o Brasil, e quem quer afundar o Brasil são eles, pelas votações, PEC da blindagem e tantas outras pautas, além da anistia que eles ainda tentam emplacar. Então, acho que o cenário mostra, tanto para o Centrão como para o próprio bolsonarismo, que a coisa não está tão fácil como eles estavam achando que seria. A pesquisa traz aí um número, Léo, sobre a questão do próprio Bolsonaro, né? A pergunta é se acha que o Bolsonaro deve ser candidato ou deve abrir mão. 70 e tantos por cento, 76%, acha que sim, que Bolsonaro deve abrir mão da candidatura. Isso tira o Bolsonaro, e aí quando você vai olhar o Eduardo Bolsonaro, tem a rejeição maior que do próprio Bolsonaro, e a Michele e o Tarcísio, que seriam os expoentes ali, mais próximos do núcleo duro ali, não estão com essa potência toda, apesar da exposição maior durante os últimos meses, principalmente o Eduardo. Né? O Lula foi de 32 em intenção de voto em primeiro turno para 39, né? Quer dizer, então tem uma evolução clara, enquanto os outros ficaram estacionados. A gente também publica uma matéria dizendo que o Planalto tem a convicção de que o adversário vai ser o Tarcísio com a Michele como vice, né? Num outro cenário aqui, o Lula vai de 30 para 36, num outro de 31 a 35, então ele tem um crescimento claro, né? Bom, esse cenário aí predominante, então, seria Lula 42, Tarcísio 19, Eduardo Bolsonaro 17, e os outros ali com percentuais pequenos. Para quem acreditou que o Lula deveria indicar outro nome ou não era competitivo, né, eu acho que é melhor acordar desse sonho e encarar a realidade. Que o presidente da República hoje, o Lula, é o candidato favoritíssimo à reeleição em 2026, um cenário que vem se fortalecendo ao longo do tempo, dos meses, e que há espaço para crescer ainda mais esse percentual, não apenas por conta da ação do governo, ou seja, das propostas que, mesmo apesar do Congresso Nacional, estão avançando e que têm um potencial de atingir diretamente o eleitor brasileiro. Estou me referindo aqui à aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha
até R$5.000 e parcialmente para quem ganha até R$7.350. E agora, essa medida que, a meu ver, vai ser a bala de prata desse cenário, que é, Atucha, a gente até está com uma matéria sobre isso, a isenção da tarifa de luz para todos, luz do povo, melhor dizendo. Isso aí, aliado ao gás para todos também, até juntei aqui tudo, mas são medidas que atingem diretamente a população. E o CAD único, veja, que transformação ele virou, porque era um instrumento de cooptação eleitoral pelo Bolsonaro. Se você conversar com o ministro Wellington Dias, você vai ver que desorganização que imperava esse cadastro durante os governos anteriores. Então, o governo Lula reestruturou o CAD único, colocou ele como o catalisador, o hub de todas as ações e políticas públicas que atingem a população menos favorecida e reduz esse aspecto eleitoreiro, né? Cria política pública séria, que atinge a quem mais precisa e também com os custos dentro da viabilidade política. No caso aqui da tarifa do Luz para Todos, será feita uma readequação no sistema, redução de encargos, né, desses custos de transmissão dos encargos relativos à energia, e será um impacto de 3 bilhões e 600 milhões de reais que não vai para a conta dos demais brasileiros e das brasileiras. São essas medidas, Atucha, Joaquim, Daiane, comunidade, que estão fazendo com que o presidente Lula consolide a sua liderança. Os números do segundo turno são muito bons, né? Lula, Ciro, 41-32, fazendo a ressalva que o Ciro teria que passar, o que não é tão simples. Lula, Bolsonaro, 46-36, Lula, Tarcísio, é uma lavada, 45-33, contra Michele, 46-34, contra Ratinho, 44-31, contra Zema, 47-32, contra Caiado, 46-31, contra Eduardo Bolsonaro, 46-31 e contra Eduardo Leite, 45-22. O próprio Lula disse, né, Joaquim, que vai ser difícil ser derrotado no ano que vem, mas tem que se fazer aquela ressalva, né? Não pode subir no salto alto. Diga lá, Joaquim. Não pode subir no salto alto. Tá legal, pode falar. Também, então, não pode subir no salto alto, e esse é um problema, muitas vezes é um problema do Partido dos Trabalhadores. Viu? É bom a gente ter a história na mão, a gente já ter acompanhado. O que acontece? Olha o cenário favorável ao Lula. Eu me lembro, e eu pesquisei isso até, já escrevi sobre isso, quando as pessoas estavam falando da popularidade do Lula. Eu me lembro que em dezembro de 2005, a eleição seria em 2006, quando o Lula no primeiro e segundo mandato, o Serra estava 10 pontos à frente. Lembro, Serra, 10 pontos à frente, e existia naquela ocasião, e eu cobria, tá? Eu cobria na época, pelo jornal do Boris Casal e TV Record, eu cobria a CPMI dos Correios, que é igual essa CPMI do INSS. E todo mundo falava em Brasília, deixa o Lula que ele está sangrando, vai perder a eleição. Então, veja que o Serra está com 10 pontos na frente. E veja que daí o Lula foi quando ele teve a oportunidade de falar, quer dizer, igualmente durante a campanha. O adversário foi o Alckmin, e o Lula foi uma lavada. No segundo turno, o Alckmin teve menos votos do que no primeiro, porque teve o confronto entre os dois. Mostrou muito a diferença, e o Alckmin, na época, estava num projeto que é um projeto que não atende às necessidades do povo brasileiro. O projeto do Lula, o Lula é grande porque atende às necessidades do povo brasileiro. Estava falando agora aqueles hoje da eletricidade, mas teve lá atrás, tinha Luz para Todos, que começou, as pessoas viviam no escuro, não tinham geladeira. E aí, várias regiões do Brasil. E aí você tinha a ideia do tempo, que era necessidade, o Lula encarnava isso. E aí, por isso é que o Lula cresceu muito.